Olá pessoal, nessa nossa primeira videoaula a gente vai trabalhar um pouco com construção de vetores no GeoGebra. Na verdade essa videoaula serve como base para a realização dessa atividade que vai estar postada lá no Google Sala de Aula. Bom, a gente vai trabalhar com o GeoGebra. O GeoGebra é um software bastante utilizado por professores e estudantes para trabalhar desde gráficos, geometria e cálculos na área de matemática. Tá? Você pode fazer o download do GeoGebra a partir desse link ou trabalhar com ele online. Eu recomendo que você faça o download e tenha ele lá no seu PC. Se você clicar no link para download, ele vai te levar para essa página aqui. Eu recomendo que você faça o download do GeoGebra Clássico 6, que é a versão mais atualizada. Já se você clicar no link para trabalhar com ele online, ele vai te levar para essa janelinha aqui, e essa é a interface do GeoGebra, só que ela aparece um pouquinho aqui pequena, mas se você quiser ampliar, eu sugiro que você abra o software como GeoGebra app. Então essa é a interface, ela é idêntica à interface do GeoGebra do PC, e o objetivo dessa videoaula é mostrar como construir vetores e soma de vetores, diferença de vetores, que é basicamente o que eu estou pedindo lá na atividade, ok? Então, olha, vamos começar apresentando aqui a barra de ferramentas. Você tem várias possibilidades aqui de fazer figuras geométricas, ponto, vetor, triângulo. Essa aqui é a barra de menu, tá? Se quiser fazer alguma configuração, salvar. Essa é a janela de visualização. Tá? Essa aqui é a janela de álgebra. E esse aqui é o campo de entrada. Bom, vamos começar construindo o vetor. Vem aqui nessa ferramenta e aqui tem algumas opções para a gente construir reta, segmento. É tudo bem intuitivo, tá? Tem vários tutoriais do GeoGebra na internet, no YouTube, mas é bem fácil trabalhar com GeoGebra. Então eu sugiro que vocês comecem a mexer e desenrolem, né? Por exemplo, eu quero construir um vetor, tá? Então eu venho aqui nessa opção, vetor, e eu posso clicar em qualquer lugar aqui do plano. Por exemplo, vou clicar aqui, então ele cria um ponto A, e se eu arrastar o cursor, ele já mostra o vetor e eu posso parar aqui, ponto final do vetor onde eu quiser. Então, por exemplo, eu vou parar aqui, perceba que aqui do lado, nessa janela de álgebra, ele mostra as coordenadas do ponto A e também as coordenadas do ponto B. Então esse é um vetor dado por dois pontos. E aqui ele mostra as coordenadas do vetor AB, ou seja, ele faz B menos A. Esse vetor U é o vetor AB. Então quando ele faz B menos A, subtrai as coordenadas do ponto B pelas coordenadas do ponto A, você obtém essas coordenadas aqui. Aqui ele dá as coordenadas em coluna, né? A gente está acostumado a trabalhar com as coordenadas por um par ordenado. Mas olha, é do mesmo jeito. A primeira coordenada aqui é o x e a segunda coordenada é o y. Tá? Bom, eu vou construir outro vetor. Então, a opção aqui, vetor ainda está marcada. Posso clicar aqui em um ponto, construir aqui um vetor CD. Então, ele nomeia automaticamente o vetor de V. Tá? Essa é uma opção de você criar vetor. Uma outra opção é a gente vir aqui no campo de entrada e escrever o vetor daquela forma que a gente está acostumado a escrever no quadro. Por exemplo, eu vou chamar o vetor de A. Então, eu digo que o vetor A é igual, tem coordenadas 1, 3. Tá? Então, dei Enter e aqui aparece o vetor. Só que a diferença é que quando você cria vetor assim, ó, da forma aqui no campo de entrada, como a gente criou, ele já escreve o vetor aqui na origem. Tá? A origem do vetor A, ele já coloca na origem do plano cartesiano. Okay? Bom, mas eu não quero trabalhar com esse vetor, então eu clico com o botão direito aqui, direito do mouse, e vem a opção apagar. Então ele vai sumir. Okay? Aqui você também tem a opção de desfazer, Ctrl Z, igual a gente faz lá normalmente. Tá? Você pode voltar, se você fizer alguma coisa errada. Você pode, se você não quiser que apareça esses pontos A, B, C, você pode desmarcar essas opções aqui. Okay? Bom, mas eu quero agora escrever esses dois vetores, U e V, aqui na origem.
tá? Como a gente aprendeu em sala de aula. Como é que a gente faz isso no GeoGebra? Olha, eu vou vir aqui na opção ponto e vou clicar aqui na origem. Perceba que o ponto E, olha, quando você clicou em cima, ele diz que o ponto E é 0, 0. De fato, é a origem. E eu vou usar uma ferramenta aqui, que é vetor a partir de um ponto. Como é que funciona essa ferramenta? Olha, eu vou clicar nela, e eu vou clicar no ponto, e vou clicar em seguida no vetor U. Note que ele é como se ele tivesse transportado, né? Na verdade, ele pegou um representante igual ao vetor U, só que agora a partir da origem. Então, esse vetor W aqui é o mesmo vetor U. Olha, observe que as coordenadas do vetor W são as mesmas coordenadas do vetor U. Ok? Então, vou fazer a mesma brincadeirinha, a ferramenta ainda está marcada, vou fazer a mesma coisa com o vetor V. Então, vou clicar aqui no ponto E e vou clicar no vetor V. Então, temos aí o vetor U e o vetor V com a mesma origem. Tá? Ele chamou o vetor, esse novo vetor aqui, de vetor A. Okay? Então, tá os dois vetores aqui, dados a partir de 2 pontos, e a gente conseguiu representantes iguais a ele aqui na origem. Bom, eu agora queria mostrar a soma desses dois vetores. Como é que é a soma dos dois vetores? Você pode simplesmente escrever aqui no campo de entrada U mais V, ou, caso queira, né, A mais W, que são os mesmos vetores. Ele só renomeou, mas observe que as coordenadas são as mesmas. Então, se eu der Enter aqui, escrevi U mais V, ó, nota aqui, tá? U mais V, e dei Enter. Olha lá, ele renomeou aqui o vetor B, né, como soma. E aí a gente tem que o vetor B é a soma de U mais V. Aqui aparecem as coordenadas do vetor B. Note que as coordenadas do vetor B são as coordenadas do vetor A mais as coordenadas do vetor W, ou as coordenadas de U mais V, 2,24 mais 4,74, vai dar 6,98. Tá? Assim como 1,58 menos 0,98 vai dar 0,6. Então essas são as coordenadas do vetor B, né, que é a soma de U mais V. Tá? Se você fizer aquela mesma brincadeirinha de pegar o vetor U aqui nesse ponto, você vai perceber que você vai fechar o paralelogramo. Vamos só fazer isso aqui, tá? Essa ferramenta ainda está acionada, vetor a partir de um ponto, e aí eu vou clicar no ponto e vou clicar no vetor que eu quero escrever a partir desse ponto. Olha aqui, ó, vetor W ou vetor U. Eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui, clicar nesse ponto e clicar nesse vetor. Então a gente fecha o paralelogramo, tá, ok? Eu agora quero escrever o vetor U menos V. Para escrever o vetor U menos V, eu escrevo aqui no campo de entrada simplesmente U menos V. Olha só, quando eu escrevo U menos V, ele já aparece ali. Eu dou Enter. E aqui a gente tem o vetor E como sendo o vetor U menos V. Okay? O vetor E é o vetor U menos V. Bom, se você quiser, lembra, né, que o vetor E, se você colocar ele aqui, a partir desse ponto, ele vai ser essa outra diagonal aqui, ó. Okay? Olha só, pessoal, além disso, tem uma ferramenta aqui bem legal. Essa ferramenta aqui é chamada controle deslizante. Se a gente clicar nela, controle deslizante, a primeira opção, e a gente clica aqui em qualquer área da janela de visualização, ele vai criar uma constante que a gente pode mudar essa constante. Tá? Então aqui a constante ele está chamando de F, eu vou chamar de K. Uma constante K, que nesse momento é 1. Tá? E esse é o intervalo de variação da constante, de menos 5 a 5. Ou seja, eu posso mudar essa constante de menos 5 até 5, de 1 em 1. Ok? Então eu vou dar OK. Ele criou essa constante aqui. E aí eu posso fazer o seguinte, olha, eu quero criar o vetor KU. K vezes U. Então eu multiplico aqui, K vezes U. E aí, lembra, uma constante vezes um vetor te dá o quê?
dá um vetor que é paralelo ao vetor original, ou seja, o vetor KU é paralelo ao vetor U. Se você der Enter, a gente tem aqui que o vetor KU, ele sobrepôs aqui, que o K está igual a 1, então ele na verdade, nesse momento o KU é igual a U, né? Tá aqui, ó. Acho que ele chamou de vetor F. Chamou de vetor F. Tá? Bom, vamos descobrir. O legal é que se eu movimentar a constante K, a gente vai ter o vetor KU, por exemplo. Se o K for, olha só, se o K for 2, esse aqui é o vetor 2U. Né? E assim a gente vai mudando. Se o K for 2.5, variando, né? Se o K for 3, esse é o vetor 3U. Da mesma forma, a gente pode colocar o K negativo. Ok? Bom, então, eu espero que esse vídeo sirva para vocês realizarem a atividade, tá? Qualquer dúvida pode me comunicar. Bom, como é que eu quero que vocês postem lá na atividade? Bom, para salvar, eu quero que vocês salvem esse arquivo aqui, o arquivo que você realiza aqui no GeoGebra, ele tem extensão .ggb. Então você vem aqui gravar. E aí, se você quiser criar uma conta no GeoGebra, melhor ainda, tá? Eu recomendo. Caso não, continuar sem entrar no sistema agora. E aí você grava, escolhe lá o local, você pode dar o nome e olha só, .ggb, essa é a extensão do arquivo. Ok? Então eu quero que vocês mandem para mim o arquivo, quer dizer, mandem, postem lá na atividade o arquivo .ggb. Outra opção é você exportar. Ou melhor, se você baixar como. Se você baixar como, ele também baixa como arquivo .ggb. Tá ok? Então vocês façam essas construções, como pede lá na atividade, e mandem desse jeito, tá? Mandem as construções dos vetores. Só que, para mim poder corrigir melhor, eu quero que vocês coloquem as coordenadas dos vetores que vocês construíram aqui. Então, por exemplo, construa dois vetores. Então você vai lá no GeoGebra, cada pessoa vai construir um vetor diferente. Então você diz, o vetor U, ele foi o vetor que eu construí foi o vetor 1,2, tá? Aí o vetor V foi o vetor 3, 4. Ok? Então vocês colocam a resposta assim, nesse mesmo arquivo aqui, tá? Você pode editar e colocar a resposta dessa forma. E assim você vai escrevendo os outros. Mostra a soma de U com V. Então coloca lá quais são as coordenadas de U com V. Faça U menos V. Então você mostra as coordenadas de U menos V. Mostra os vetores menos U e 3V. E assim por diante. Tá ok? Construa um vetor paralelo a U mais V. Então você coloca aqui as coordenadas do vetor que você construiu. Vetor paralelo a U mais V. Ok, pessoal? Então essa é a atividade e bom trabalho.